Recentemente eu descobri um fenômeno na internet chamado Red Pill. E a primeira impressão, ela foi péssima. Homem de verdade assume mãe com filho, vai tomando. Porque, velho, o que eu vejo muita mulher, ela tá no mundo pra acompanhar o homem. Falo que eu tomo mulher em pequenas doses. Eu não consigo, tomar mulher em doses cavalares. Como é que seria isso? Se tu entra no propósito dela, você virou uma mulherzinha. Tu virou a ninfetinha da tua mulher. O que você acha da frase, mulher é artigo de luxo? Então é o que eu falo, mano, é você tratar uma mulher como você trata um morador de rua que você acha que não tem nada pra agregar. Mas esse é um fenômeno que precisa ser avaliado sem torcida organizada. Porra, tá marcado, 4h no domingo, dá porrada na cara de flamenguista, filha da... As opiniões que eu vou expressar aqui são baseadas em todo tipo de conteúdo que eu li, assisti, debati com os meus amigos ao longo da construção desse roteiro. Opiniões essa que pode ser facilmente ignorada por razões óbvias. Quando eu comecei a criar esse vídeo e me aprofundar no assunto, quanto mais eu me aprofundava, mais eu me questionava se valeria a pena fazer um vídeo sobre essa experiência de aprendizado. Mas então, eu cheguei a desistir no meio do roteiro porque foi muito vídeo estranho que eu assisti. Todo respeito, tá diferenciado. Mas assim, resumindo bem, né? Eu tomando meu Campari e a mina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, mano, não vou tomar agora, que eu tô tomando Campari. Sai fora, meu. Tô tomando minha breja. Sério? Mas então esse dia eu tava assistindo o Morning Show e no programa da Jovem Pan o convidado era quem? Thiago Red Pill. Talvez você o conheça como o Calvo do Campari, e ele estava lá para debater com uma feminista. A entrevista foi um pouco estranha. Os entrevistados não paravam de rir do cara, pareciam querer que ele adotasse uma postura agressiva no programa. Mas olhando para os comentários eu percebo que o Thiago conseguiu conquistar muitas pessoas que estavam engajadas no chat do programa. Nesse momento eu entendi para quem o Thiago estava falando. Ele estava falando para você, homem e mulher comum, dos 20 aos 30 anos. Imagine que você acumulou todo tipo de lembrança ruim dos seus relacionamentos passados. É aquela decepção de não ter sido bom, bonito ou rico o suficiente para aquela menina que você gostava no trabalho, na escola ou na faculdade. É o sentimento de vê-la com outro cara que você considerava muito pior do que você, e de repente você está vagando pela internet e se depara com esse tipo de discurso aqui. Pô, mas o cara mó chato recusou uma breja da mina. E se fosse o contrário, mano? Eu tentando empurrar um gin na mina. Ô meu, você quer pegar 20 cara na balada e achar que você tá arrasando? Rebenta, velho. Falaram pra você que é bonito? Paga pra ver. Aquela questão, as regras só valem pros betas, né? Como assim? Deixa eu ver. O cara é romântico. O cara é gajoso, meloso. Se for beta, mas se for alfa, é fofo. Isso é fato. Mas as mulheres trazem mais paz ou mais tormento? Aí depende de como é o homem, velho. Tá ligado? Eu acho que é bem isso mesmo. Depende de como é o homem. E ela, cara, não quero. Não, pega o gin. Amigo, eu não quero. Aí eu tô sendo um puta num assediador, entendeu? Agora, se é o contrário, eu sou um cuzão. Cara, nas duas situações, o homem toma no cu. Se ele recusa, ele se fode. Se fosse o contrário, ele tá forçando uma bebida na mina, ele é cuzão também. O apelo da Red Pill está funcionando com muitos homens porque tem muitos elementos da vida real. Basicamente são homens falando omice, tentando encontrar um grupo para falar das suas frustrações. Como um homem comum, eu estou ouvindo histórias de homens comuns com suas decepções comuns, só que esses caras começaram a teorizar o porquê dos relacionamentos deles terem sido frustrados. Mas como já dizia o filósofo Nietzsche, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Depois de assistir vários vídeos de algumas pessoas rindo de algumas dessas figuras, dessa nova visão masculinista de ver o mundo, decidi me aprofundar bem mais no assunto e ver de qual que é desses caras. O que eles tinham pra falar por completo. Começando pelo Thiagão do Campari. Eu descobri que o Thiago tem uma posição de liderança dentro desse movimento, filosofia, seita, não sei. Ele escreveu alguns livros de relacionamento sobre o tema, assistindo ele por completo, sem youtuber comediante zoando o cara. Sou frio e flamenguista, eu sou homem racional. Homem é muito racional. Ele não me pareceu nem um pouco maluco, e nem despregado da realidade. Ele fala coisas do cotidiano do homem comum, que teve suas frustrações amorosas ao decorrer de sua vida. Ele fala basicamente dele, das suas frustrações. Até contou um pedaço da história dele lá, que ele se apaixonou, tava dando tudo certo com ela, e de repente ela terminou, ele ficou mal, e aí ele descobriu que ela tava saindo com um cara aí financeiramente melhor que ele. Mas observei também que o grande assunto do movimento Red Pill gira em torno da sexualidade. Tudo que eu vi até o momento de escrever esse roteiro girou em torno de pau e de vulva. A Red Pill é um movimento focado na sexualidade do homem e da mulher. E aqui eu comecei a observar algumas inconsistências no discurso. No início eu tentei encontrar algum embasamento filosófico. Reside uma espécie de niilismo. Uma sensação de que há um ressentimento muito grande. Uma espécie de reatividade. Que às vezes decorre de um certo feminismo muito radical. Acaba fazendo com que todos os homens pareçam culpados por tudo. Não encontrei nada que favorecesse a Red Pill. Se a gente fizer uma interpretação nietzschiana, por que esse grupo de homens aponta o dedo para mulheres e se diz de certa forma superior? Quando você é classificável, é porque
porque você, na verdade, tá muito raso. Você tá muito superficial. Uma pessoa complexa, ela não consegue ser classificada. Na maioria das coisas que eu li e assisti, existe um padrão, uma forma de ver a mulher de forma sexualizada, dando o valor de uma mulher ao valor sexual dela. Eles afirmam que isso é natureza, mas na verdade é uma realidade destrutiva para o homem que ignora os motivos do porquê estamos em uma situação privilegiada em relação aos outros animais. Eu não entendi o que ele falou. Eu vou te explicar. Vamos analisar a natureza que eles tanto falam. O conceito de força, o conceito de dominação, o conceito de cadeia alimentar. Como o homem macho chegou ao topo da cadeia alimentar? Utilizando ferramentas, se organizando em grupos maiores do que as outras espécies, construindo instituições para gerir bem a sua sociedade. Um exemplo foi a evolução do lar. Isso mesmo. A sua casa, a casa dos seus pais, a casa dos seus avós, a casa dos seus tataravós. Sem essa instituição chamada família, os betas jamais conseguiriam fazer um curso para virarem alfa. O ser humano com inteligência e organização conquistou o topo da cadeia alimentar do planeta Terra. Mas podemos utilizar esse mesmo raciocínio para afirmar que empatamos com as mulheres? Quem é o sexo frágil? Quem goza primeiro? Isso também está no nosso conceito de fragilidade. Eles afirmam que o homem é mais forte do que a mulher, mas o conceito de força é força bruta, porque na hora de aguentar a dor, a mulher é mais forte do que o homem. Então, o conceito de fragilidade, de força, ele é diferente em cada país, em cada continente, tudo muda. Só que as coisas estão sendo faladas como se fosse uma realidade absoluta, como se esse nosso mundinho aqui de 1 bilhão de pessoas fosse maior do que o restante do mundo. Vamos analisar o macho alfa da Red Pill. Thiago Finch. Esse é um cara interessante de se observar por todo o contexto. É um cidadão que tem muito respeito e admiração de outros homens por ter conseguido ascender na cadeia alimentar no mundo moderno. Mesmo com essa napa aqui. Nessas buscas de vídeos, eu encontrei um vídeo do Thiago Finch falando sobre... Dá uma olhada. Aqui na linha vertical, eu tenho um parâmetro para o SMV, do homem e da mulher. E aqui no seu valor sexual de mercado, a mulher tem o seu pico mais alto logo aos 23 anos de idade. Basicamente, ele narra a frustração de um homem que não consegue conquistar uma donzela porque ela está num nível de beleza, num nível de exigência que ele não se encaixa. Então existe uma frustração, toda uma raiva, só que logo lá na frente, basicamente ele se coloca na mesma posição dessa mulher. Mas isso vai acabar, minha filha. Vai. O tempo chega para todos e o seu começa aqui. A era de mais valor sexual para os homens começa aqui. Enquanto as mulheres que um dia os rejeitaram estavam aqui, mas agora estão aqui. Que agora não quer nada com essa mulher porque ele está no seu auge sexual. O cara que você rejeitava lá atrás começa a se tornar uma boa opção. As cotas do seu valor sexual de mercado não estão tão disputados como antes, mas ou escolhe o que há de menos pior ou morre solteira. O que me faz crer que só parece vingança, só parece um baba baby, baby baba. Agora que cresci, você quer me namorar. A Red Pill prega a naturalidade das coisas, mas estão criando um movimento de alfas. Isso me soa pouco natural. Já colocou 2 galos num galinheiro para ver o que acontece? Se criarmos um mundo repleto de alfas, teríamos que classificar quem é mais alfa do que o alfa. De forma automática, reduziríamos um cara que se considerava alfa para um beta, ou talvez um sub-alfa. Ou o conceito de alfa foi ressignificado. Nessa parte eu começo a ver alguns assuntos Red Pill de forma tendenciosa. É muito beta, velho! Uma alta ajuda para fazer um beta virar alfa também não me parece muito natural. Eu também gosto de analisar a natureza porque é de lá que viemos. E não podemos ignorar o instinto animal que vive dentro de nós. Mas o ser humano, o Homo sapiens, é diferente. Alguma coisa especial aconteceu nesse planeta Terra. Nós somos a única espécie que consegue criar arte e admirar arte. Nós somos a única espécie que consegue mentir e acreditar em uma mentira. Essa história que o senhor passou 5 dias debaixo do rio, isso é verdade? Você já tá mentindo, foi só 4 dias, sabe? Eu tô mentindo? Tá mentindo, eu não gosto dessas coisas, meu. Chegue um macaco que esteja comendo uma banana e fale para o macaco: me dê essa banana sua para eu comê-la e eu te devolverei 3 bananas para que você possa se alimentar. Provavelmente o macaco não vai aceitar. Se você fizer a mesma coisa com o ser humano, com jeitinho você consegue ludibriar esse cidadão. Nós não podemos ignorar nem a natureza humana e nem a nossa capacidade de nos moldar à sociedade. Dentro dessa pesquisa, eu encontrei um blog de um senhor chamado Stephen Knitsch, não sei se é assim que ele pronuncia o nome dele. Ele entrega uma visão muito interessante sobre 2 populações que estão em disputa pelo mundo. Segundo ele, existem 2 tipos de homem disputando o mesmo mundo. Um é o garanhão, o outro é o paizão. Essas 2 populações competem entre si
por poder e primazia. Vamos falar primeiro do Garanhão. O Garanhão é um resquício da nossa fase nômade e poligâmica, carregando genes que direciona tal comportamento. Ele adota a estratégia de procriação, ame-as e deixe-as, comumente observada no reino animal. O Garanhão delega a tarefa de cuidar dos filhos à mãe e à sociedade. E do outro lado temos o paizão. O paizão, por outro lado, é descendente da nossa fase agrícola, que levou à evolução da monogamia. Ele adota a estratégia de procriação de colocar todos os ovos em uma só cesta e cuidar bem dessa cesta. O paizão tem poucos filhos, mas cuida bem deles. Eles são mais laboriosos, menos atraentes e mais confiáveis. Stephen observa que a divisão ideológica entre o Garanhão e o paizão é muito clara. Curiosamente, é plausível imaginar que os Garanhões tendem a se alinhar ideologicamente à esquerda, enquanto os paizões são normalmente de direita, defendendo propriedade privada e valores familiares. Os estudos de biologia evolutiva indicam que os genes determinam aproximadamente 50% do nosso comportamento. No entanto, outros fatores como educação, cultura, informação são igualmente essenciais, constituindo os outros 50%. Embora a biologia evolutiva genética possa oferecer insights valiosos sobre o comportamento humano, elas não devem ser usadas de forma reduciosa e determinista. É fundamental adotar uma abordagem multidisciplinar para entender adequadamente a complexidade e o comportamento da sociedade. Então, não é a natureza indica que a mulher é isso e que o homem é isso. Em cada país, em cada continente, eu aposto no continente asiático, se o pensamento Red Pill se aflorar, ele terá outros princípios diferentes do nosso. Porque se 50% é natureza, outros 50% é o meio onde você vive. Então podemos afirmar que os Red Pills estão 50% certo. A Red Pill poderia ser considerado um machismo legalizado, porque a definição de machismo se encaixa perfeitamente em algumas ideias Red Pill. Segundo a Wikipédia, machismo, em espanhol e em português macho, é a sensação de ser viril, autossuficiente, um conceito associado a um forte senso de orgulho masculino, uma masculinidade exagerada. Está associado à responsabilidade do homem de prover, proteger, defender sua família. Em um conceito mais amplo, o machismo pode ser um conceito filosófico e social que crê na inferioridade da mulher. O homem é uma relação, é um líder superior, na qual protege e é autoridade em sua família. Como já dizia Nelson Rodrigues, nem toda mulher gosta de apanhar. Apenas as normais. O crescimento do movimento Red Pill no Brasil é algo que precisa ser observado. Eles costumam atribuir à mulher as dificuldades masculinas. Eu também observei que eles vivem um universo extremamente sexualizado. Tudo gira em torno do coito bandido. Eu pesquisei e estou tentando encontrar até agora. Se você conhece, por favor me apresente. Eu queria encontrar um Red Pill velho. Eu queria encontrar um homem de 60 ou 70 anos e entender o ponto de vista dele. Eu queria entender qual o significado de força na velhice. Quais as vantagens de não ter um relacionamento a longo prazo quando você é um senhor de 70 anos. Por favor, se você puder, converse com alguém dessa idade. Escreva a sua opinião aqui nos comentários. Pode ser um exercício de extrema sabedoria. Enquanto isso, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que você é um homem de 73 anos de idade e seguiu a sua vida toda a ideia de não se relacionar ao longo prazo. Decidiu não fazer o investimento necessário para construir uma família e um relacionamento duradouro. Levando em consideração que aos 73 anos o homem não tem um valor sexual de mercado e a mulher perdeu seu valor na casa dos 20, segundo a ideia Red Pill, o que você vai fazer? Vamos medir o mundo pelo valor que seu órgão genital tem? Aqui tem algumas observações dos Red Pills. Isso também não te faz pensar que o movimento Red Pill é apenas para o homem dos 20 ao 30 anos? Eu também não identifiquei nenhum Red Pill com mais de 50 anos. O movimento nasce para te dar afago nesse seu coraçãozinho de corno, mas te abandona na velhice. Talvez a Red Pill seja um movimento de alfas e não é para nós betas, ou para você, uma demo, mas nós betas somos os que financiamos e compramos os cursos e os livros deles e assistimos aos seus podcasts. Vamos colocar outra coisa nessa equação. Qual o seu valor morando sozinha aos 73 anos e qual o valor de uma mulher morando sozinha aos 73 anos? A minha observação de vida me leva a concluir que no caso do homem que se separa e não consegue manter uma família, talvez ele morrerá sozinho. Enquanto a mulher, na casa dos 70, está no seu auge familiar, como a matriarca da família. Provavelmente ela viverá suas últimas décadas rodeada pela família, filhos e netos, e essa não é uma observação apenas da minha realidade. Ou você conhece alguém que é assim? E essa situação ela é muito triste. Enfim, medir a nossa sociedade pelo valor sexual me faria ter um período muito curto na Red Pill, porque lá não tem espaço para betas, muito alfa junto da briga, a não ser que você assista o podcast deles e compre os seus livros. Enfim, medir a nossa sociedade pelo valor sexual me parece uma ideia brilhante, se você for um coelho. Para nós humanos talvez não seja a melhor estratégia. Mas ei, quem sou eu para julgar? Eu sou apenas um beta escrevendo roteiro para o YouTube. Eu só te digo uma coisa, não tô jogando praga não. Um dia você vai precisar da gente, mas cedo ou mais tarde você vai precisar de um de nós. A informação vai ser útil para você, só não chegou a hora ainda. Então hoje é necessário esse conteúdo para os homens, para se defender aí
problema. Vou falar uma coisa. O objetivo de um homem e de uma mulher não é sair transando, feito um imbecil pela rua. Com um monte de técnica de persuasão, comendo mulher e dando pra homem, tomando Campari, essa porra toda, essa bosta toda. Não é sobre isso. É sobre você constituir família.